Olá, meus irmãos, muito boa tarde, que a preciosa paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero meditar um pouco na palavra de Deus e desde já agradeço a você que gosta da boa meditação da palavra de Deus. Eu te convido a vir comigo. Eu gosto de falar da pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Tenho uma gratidão porque grandes coisas Ele tem feito na minha vida. Ele é para mim mais precioso do que o ar que respiro, mais do que a água que sacia a minha sede, mais do que o alimento diário. Ele é Deus sobre minha vida, Senhor e Salvador da minha alma. Quero falar um pouco sobre a sua palavra. Agradeço ao irmão Wellinglis do canal, que tem me ajudado a divulgar o canal A Voz do Atalaia. Deus abençoe, servo de Deus. E a todos vocês que estão inscritos neste canal, que Deus continue a abençoar a cada um de vocês. E te convido a se inscrever no canal A Voz do Atalaia. Não sou um bom pregador, mas gosto de falar só a preciosa palavra de Deus. E te convido a vir comigo. O primeiro casal no Jardim do Éden, obra-prima que Deus criou. Mas Satanás, de alguma forma, conseguiu fazê-los vacilar, pecar. Pecaram. Mas a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Mas por um homem o pecado seria retirado do mundo. Adão pecou. Deus, então, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, Deus faz uma reunião com eles. E nesta reunião, Deus estabelece diretrizes a ser cumpridas. Já tem um provérbio popular no mundo que diz: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Deus pode, Ele manda. O nosso dever é obedecer a sua palavra. Deus, nessa reunião, Ele disse para a serpente, para Eva e para Adão. Para a serpente Ele disse: rastejarás todo o tempo da tua vida, pó comerás. Para Eva ele disse: com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Para Adão ele disse: maldita é a terra por tua causa. E deu as diretrizes a eles. E Deus disse, olhando para a mulher: da tua semente vai pisar na semente da serpente. Eis que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. A serpente é a antiga serpente, Satanás, o astuto. Deus então prometeu a este casal enviar um Salvador. Passa muitos anos. O Espírito de Deus usou o profeta Isaías para dizer, na profecia da palavra de Deus, capítulo 9, o verso 6 de Isaías. Ali ele disse: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essas qualidades gloriosas e poderosas iria recair nos ombros de uma criança que viria a nascer praticamente 700 a 750 anos depois dessa profecia. Maria está no seu quarto depois de casada. E o anjo o visita e disse para ela: salve agraciada. Ela disse:
Ela se assustou com essa saudação, porque não é uma saudação dos judeus. Os judeus se saudam dizendo Shalom. Mas o anjo veio com objetivo para ela. Conversou com ela. Eis que de ti nascerá um. E ela falou, como pode ser isso? Eu não conheço varão. E o anjo disse, a virtude do Altíssimo te cobrirá. E o santo que de ti há de nascer, regerá as nações. Ele deu as diretrizes para ela, e ela era observadora da Torá, certamente lia, e sabia que tinha uma profecia para se cumprir para com o povo judeu. Então ela, entendendo, ela aceitou a palavra do anjo de Deus. A virtude do Altíssimo o cobriu. E ela foi fecundada com a semente mais preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. José, como era justo, quando ele veio para tomar a sua esposa, ele viu algo diferente. Mas o anjo falou com ele, deu as mesmas diretrizes, praticamente, dizendo, não temas tomar Maria, tua mulher, porque o que nela está é do Espírito Santo. E ele então uniu-se à sua esposa e não a conheceu até que se cumprir os dias. A palavra de Deus é poderosa e pura. Está na profecia, no livro de João, capítulo 3, e o verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem a enviaste. Jesus disse na sua oração, capítulo 17 de João, versículo 3. Maria então recebeu o precioso presente. Passou-se os dias. Oh, como eu amo falar do Senhor Jesus Cristo. Passou-se os dias, meses. Nasce aquela criança preciosa. Os anjos cantaram na noite do seu nascimento. Nos céus de Belém da Judeia. E aquela criança nasceu. Parece que Deus frustrou os seres humanos. Porque sendo filho de Deus, nasceu em uma estrebaria. Eles esperavam que aquela criança iria nascer em um palácio, em uma casa luxuosa, mas Deus tem seus planos. Aquela estrebaria era uma tipologia do coração do ser humano, que sem Deus fede. Quando aquela criança nasceu, aquele lugar se transformou em um lugar chique, porque recebeu visita de magos e reis naquela estrebaria. E a criança foi crescendo. Ao 8º dia foi levada para ser circundada, para ser circuncidada. Um senhor de idade chamado Simeão, Deus tinha falado para ele que ele não morreria enquanto não visse a salvação do povo judeu. E quando ele vê aquela criança, um casal simples, entra com um par de pombinha, era o que eles tinham, porque José estava começando a sua vida. Aquele ancião tomou a criança dos braços e disse, ó Deus, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viu a salvação do teu povo. Maria feliz da vida com ele. Mas antes dele sair,
ele olha para aquele casal e disse para Maria: filha, esse menino será posto por queda e elevação de muitos. Uma espada transpassará sua alma. Isso entristeceu o coração da mãe, certamente. Os profetas não falaram disso, mas Simeão falou sobre isso. E aquela criança então foi crescendo, crescendo diariamente. A Bíblia diz que o seu alimento seria leite e mel, até que soubesse rejeitar o mal. Os pais cuidaram daquela criança com muito carinho, com muito amor. E nasce aquela criança valorosa. E os pais não tinham a total noção de quem seria aquela criança. Isaías profetizou: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías profetizou também, capítulo 7, verso 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus desceu, humanizou-se no ventre de Maria, nasceu 9 meses depois. Cresceu como uma criança normal e comum. Deu as suas primeiras palavras, seus primeiros passos. E o objetivo de Deus, através daquela criança, era salvar o seu povo. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. A bênção foi passada para nós. Mas isto é outra mensagem. A criança foi crescendo. Aos 12 anos, estava no meio dos doutores, pregando o Evangelho do Reino. Pai e mãe foram buscar porque tinham perdido seu filho. E quando chegaram, encontraram ele pregando o Evangelho do Reino aos doutores, aos sábios daquela época. Mamãe disse: filho, a gente está te procurando. E ele disse: mãe, me convém cuidar das coisas de meu pai. Dos 12 aos 30 anos não se fala muito nele. Mas quero dizer algumas coisas que aconteceu em sua vida terrena. Precocemente, ele precisou assumir a carpintaria do pai, porque o pai morre precocemente. E quando José morreu, ficou mais filhos para serem cuidados. E o primeiro dos filhos foi Jesus Cristo. Ele tinha no mínimo mais 4 irmãos e 2 irmãs, todos menores do que ele, precisavam de cuidados. A profissão de José, carpinteiro. Jesus Cristo precocemente assume a carpintaria, trabalhando em madeiras. Tudo para que se cumpra a profecia que diz: ele será homem de dor, experimentado nos trabalhos. Você já imaginou o Senhor Jesus Cristo trabalhando para ganhar o pão de cada dia? Em outras palavras, para ganhar dinheiro, para sustentar a sua família? Pois é, isso aconteceu. Ele trabalhava em madeiras e naquela época não tinha caminhões, tratores, que hoje existe. Acredito que ele trabalhava, ia na mata virgem, com foice, talvez com machado, e derrubava as árvores. E de alguma forma trazia aquela madeira para trabalhar.
porque lugar de trabalho não é lá na Mata Virgem apenas, é na carpintaria. Ele trazia para a carpintaria e começava o seu trabalho. Talvez com 17, 18 anos, não sei. Mas ele começava o seu trabalho. Acredito eu que assim que ele chegava na carpintaria e colocava madeira ali, acredito eu que a primeira coisa que ele fazia era tirar as cascas. Depois serrava. Depois começava a trabalhar. Porque ele tinha um senhor na ordem material, na ótica material falando, ele tinha um senhor que pediu o seu trabalho. Muitos pregadores não falam sobre isso. Mas Jesus Cristo teve aqui na terra senhores que pagavam os seus trabalhos para ele trabalhar em madeira e entregar os móveis, talvez. Porque ele tinha família a sustentar. Olha o que ele fazia. Trazia da Mata Virgem a madeira e começava a trabalhar, tirando as cascas e fazendo a obra. Na ótica espiritual aconteceu isso na minha e na tua vida. Eu e você estávamos no mundo, Mata Virgem, arraigado lá. Jesus Cristo foi lá no nosso mundo, aonde nós estávamos, e nos tirou do mundo, e nos trouxe para a sua casa, para a sua carpintaria, e começou a trabalhar na minha e na tua vida. Tinha um tempo, materialmente falando, tinha um tempo para ele trabalhar na madeira até entregar ao seu Senhor. Na ótica espiritual também tem um tempo, ele está trabalhando na minha e na tua vida. Para que se cumpra a palavra profética que diz: meu pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele está trabalhando, eu e você não somos perfeitos. Mas Jesus está trabalhando na minha e na tua vida. Tirou as cascas da religiosidade. E começou a trabalhar na minha e na tua vida, e ele ainda está trabalhando na minha e na tua vida. Está perto dele terminar o seu trabalho. Ele precisou ir para a sua glória. Mas antes de ir para a sua glória, permita-me falar um pouco da sua trajetória aqui no mundo. Quando ele completa 30 anos, ele passa a carpintaria aos seus irmãos. É isso que penso. De carpinteiro ele passa a ser pregador, pastor. E ele começa a formar as bases da igreja. E as bases da igreja são os 12 apóstolos. Não quero falar muito sobre isso. Mas antes dele formar as bases da igreja, ele passou pelas águas do batismo. Quando ele está na fila, e João vê que ele chegou, João disse: é eu que careço ir a ti, e tu que vens a mim? E Jesus Cristo disse: deixa João, porque convém cumprir assim toda a justiça. E João batizou. Assim que ele sai das águas do batismo, João aponta ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Profecia sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado para o deserto, acredito, pelo Espírito Santo, para passar por um teste. E ele foi para o deserto, 40 dias e 40 noites jejuando. No final do seu jejum, ele sentiu fraquezas no seu corpo. Satanás chega para ele, já tentando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus Cristo diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A história você já sabe. Jesus Cristo venceu em todas as instâncias Satanás. Depois Jesus Cristo está
em uma festa. Sua família foi convidada para uma festa. E a sua mãe observando naquela festa, e ela viu que o vinho tinha acabado. E ela veio e disse: filho, o vinho acabou. E ele disse carinhosamente: mulher, não chegou a minha hora. Mas ela disse para todos os empregados daquela festa: vocês façam tudo o que ele vos mandar. Foi o que Maria disse, que é para eles fazerem tudo que Jesus Cristo mandar. Seria bom que todos nesse tempo entendessem a palavra de Maria, porque ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Mas hoje, infelizmente, boa parte do mundo procuram obedecer Maria. Estão frustrados. Ela mandou obedecer Jesus Cristo. E Jesus Cristo então faz o seu primeiro milagre, transformou a água em vinho. Depois que ele transformou a água em vinho, ele formou as bases da igreja, chamando os apóstolos, aliás, os discípulos, um por um. Homens matutos, imperfeitos, homens problemáticos, mas Jesus Cristo investiu neles, falando a eles, vivendo com eles, dando exemplo para eles. E eles se tornaram os homens modelos para o mundo todo, porque Jesus Cristo investiu neles. Mas Jesus não foi muito bem-vindo entre os judeus, porque a Bíblia diz, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mataram ele. Jesus Cristo deu a sua vida para tornar a tomá-la. Enquanto eles pensam, matamos eles, judeus e romanos, não, Jesus Cristo deu a sua vida. Porque Deus ninguém mata. Jesus é Deus. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Mas ele foi morto na cruz do Calvário. Era necessário. Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Jesus Cristo então assumiu a cruz como um cordeiro mudo, se oferecendo na cruz o mais perfeito sacrifício para resgatar almas humanas. Porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 5 e o verso 9, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E ele os fez para Deus reis e sacerdotes. O Senhor Jesus Cristo é precioso. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Mas veja na história, na profecia bíblica, Jesus precisava ir para a sua glória. Ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Esteve aqui por 40 dias ainda, fazendo a vontade do Pai. E quando chegou perto de ele partir, ele chamou os seus discípulos e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. Mesmo vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É as coisas que mais o ser humano precisa enquanto vive neste mundo. Mas ele, em outras palavras, diz: é necessário que eu vá.
Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for e chegar lá, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho falado. E Jesus Cristo, então, reúne os servos, os seus admiradores, no Monte das Oliveiras, quase 500 pessoas. E antes de subir para a glória, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus Cristo subiu para a glória. E eles foram para Jerusalém. 500 pessoas, praticamente. Mas os dias foram se passando. O desânimo chegou em muitos. 10 dias se passam. E o Espírito Santo, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele desce majestoso, poderoso, o Paracleto divino, para inaugurar a preciosa igreja que Jesus Cristo fundou na terra. E quando ele chegou, quase 120 pessoas estavam ali. 380 praticamente tinha desistido. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Foi o dia de Pentecoste, o dia glorioso, o dia da inauguração da Igreja de Jesus Cristo. Quando eu estou falando de Igreja de Jesus, eu não estou falando do meu ministério, nem do seu. Eu estou falando da Igreja de Cristo que está sobre toda a face da terra. E esta igreja, na ótica espiritual, é a Igreja de Filadélfia, que em breve será arrebatada para a glória de Deus. Se você aceitou a Jesus Cristo, fique firme. Se você ainda não aceitou, aceite o quanto antes. Porque este grande acontecimento está para acontecer. Em muito breve, esta igreja será arrebatada para a glória de Deus. É um dever de todos os seres humanos enquanto vive. É um dever de todos nós reconhecer Deus em nossa vida. Não é obrigado, mas é um dever. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Já está escrito no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Faça isso, querido, enquanto você puder, enquanto estamos no momento chamado agora, no dia chamado hoje. É tempo oportuno de confessarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Quero parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.